Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de maio aqui pro canal. Como vocês puderam ver, o Kindle está na foto da thumb e ele representa principalmente as minhas releituras de Harry Potter, que eu comecei a fazer no mês de abril e agora em maio eu reli então Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Estou na metade de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Infelizmente essa releitura é incrível, tá acabando, tá passando muito rápido, eu já tô sofrendo porque ela vai terminar, mas tô muito envolvida com o Enigma do Príncipe. Então queria deixar registrada essas 2 leituras e meia que se somam aí às leituras do mês. E nesse mês eu tive mais facilidade em intercalar as leituras de Harry Potter com outras, assumindo que, ok, poderia ser uma boa ideia, mesmo que eu não costume fazer isso, ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então o tempo todo durante esse mês eu estive revezando entre Harry Potter e algum outro livro. Algumas dessas resenhas já até saíram por aqui, e esses foram, sim, os primeiros 2 livros que eu li em maio. Eu vou falar deles juntos porque são uma série, e é a duologia A Semente da Terra, da Octavia E. Butler. O primeiro é a Parábola do Semeador, o segundo é a Parábola dos Talentos. Eu não vou falar muito sobre o segundo aqui no fechamento, porque ele inegavelmente traz spoilers do primeiro, né? E quando eu fiz o vídeo fechadinho dele, eu avisei, e quem queria seguir no vídeo podia seguir, mas aqui no fechamento eu acho sacanagem, então vou registrar que eu fiz essas 2 leituras, mas vou falar mais sobre A Semente da Terra. Esse foi o segundo livro que eu li da Octavia. Eu gostei muito do meu primeiro contato com ela através do Kindred, e eu tava bem afim de ler esse livro, que eu já tinha há algum tempo na estante, e eu gostei bastante. Foi uma leitura que realmente me pegou. Eu devorei o livro, apesar dele não ter um ritmo tão rápido. Foi um livro que me deixou curiosa. Aqui, o que a Octavia aborda nessa série é uma sociedade que foi assolada pelo caos climático e em meados de 2020 e poucos, e ela escreveu em 1990, e a gente então vai conhecer esses Estados Unidos que tá completamente destruído do que costuma ser. As pessoas vivem em pequenos bairros murados, as pessoas que têm um pouco de dinheiro vivem em pequenos bairros murados para se proteger umas das outras, porque com a questão do apocalipse climático falta alimento, falta água, então tudo vira motivo de guerra, de violência, as pessoas estão se atacando como nunca antes. E além disso tudo, a autora coloca na história 2 drogas que ficaram muito popularizadas na época. Uma delas faz com que as pessoas tenham prazer quase orgástico em atiçar incêndios. Então, além de tudo, tem isso. As pessoas atiçam incêndios por aí afora só por prazer. E a gente tem uma outra droga que a mãe da protagonista utilizava na gravidez e que fez com que ela tivesse a sequela de ser uma pessoa com uma síndrome da hiperempatia. Então, a gente vai acompanhar a história através do diário dessa protagonista, que é uma adolescente que vive num desses bairros murados e que encara essa violência, essa fome, esses problemas todos diariamente, incluindo essa síndrome que faz com que ela sinta a dor que ela vê nos outros. Ela sabe que é uma ilusão, ela sabe que, por exemplo, se ela vê alguém sangrando, ela não sofreu um corte, ela não tá correndo o perigo daquele corte, mas ela sente a dor exatamente como se ela estivesse vivenciando aquilo fisicamente. Ela não é a única, são várias pessoas que acabam tendo essa síndrome, só que essas pessoas são muito mais vulneráveis do que as outras, então elas precisam tentar esconder o máximo possível. E essa é uma das grandes características da nossa personagem, que tem que aprender a lidar com a própria vulnerabilidade. A maior parte do livro, na verdade, é uma jornada que ela vai empreender quando o seu bairro é destruído por um incêndio, ela perde a sua família e ela precisa tentar sobreviver de alguma forma. E outra grande questão desse livro, como o próprio título traz, a Parábola do Semeador, ele fala de religião, mas não uma religião que já exista. A Octavia criou uma religião em que Deus significa mudança, e na verdade a Lauren, né, que é a protagonista, cria essa religião aqui na história. Ela é filha de um pastor batista e apesar de ter muita fé, ela não consegue acreditar naqueles preceitos, então ela precisa acreditar em outra coisa, e ela cria então essa religião, que na verdade ela diz que ela não criou, ela encontrou, e ela precisa passar pra frente. Então a gente tem tudo isso junto e misturado, é um apocalipse, são pessoas lutando pela vida, e os propósitos da Lauren de construir uma comunidade autossustentável e que seja a germinação dessa religião. E é por isso até que o título é A Parábola do Semeador, porque isso remete à parábola do semeador que existe na Bíblia, né? O segundo livro é a Parábola dos Talentos, também baseado numa parábola bíblia, e também tem bastante a ver, só que já é um livro que se passa alguns anos depois, já tem uma pegada um tanto diferente, são outros tipos de situações que acontecem. Os 2 livros têm um link incrível, mas cada livro se fecha bem em si mesmo. Eu não diria que dá pra ler o segundo sem ler o primeiro, mas o que eu quero dizer é que se você só ler o primeiro,
tá tudo bem também, tipo, a história se fecha muito bem, ela é muito bem amarrada, bem como acontece aqui no segundo, e é uma duologia que eu recomendo bastante. Depois que eu terminei a duologia da Octavia, eu queria alguma coisa que fosse mais curta e mais cotidiano, assim, menos distópico. Peguei, então, A Retornada, da Donatella de Pietrantonio, que foi um livro que saiu a princípio pela tag Inéditos. Eu preciso pesquisar se ele saiu, se ele chegou a sair pro público geral, qual que é a capa, enfim. Mas esse daqui eu acabei pegando no sebinho de uma pessoa que tava se desfazendo. E eu gostei da história, eu acho que ela é um pouco menos do que eu gostaria. Eu dei 3 estrelas. Porque eu acho que ele tem um pouco de problemas de evolução e de ritmo, enfim, mas não deixa de ser um livro interessante e muito provocativo. Aqui a gente tem uma escritora italiana e eu acho que a gente vai pegar essa mania de ver ecos de Elena Ferrante em tudo que a gente lê de italianos a partir de então, mas o fato é que eu me senti sim próxima da tetralogia napolitana em muitos momentos aqui. A gente vai ter a história de uma protagonista sem nome, ela que tá narrando a história e ela nunca se apresenta. Ela começa contando que quando ela tinha 13 anos, ela foi levada pelo pai adotivo dela para a família biológica dela. Então eles devolveram ela, eles falaram num belo dia que a família estava pedindo ela de volta e ela é então retornada para a família. Só que ela tem 13 anos, ela viveu a vida dela toda com esses pais adotivos, ela não entende por que ela voltou, a vida dela vai dar uma guinada, porque ela era filha única dos pais adotivos, ela tinha um certo padrão de vida. Aqui ela vai pra casa da família biológica dela, que tem bem menos grana e muito mais filhos, e ela vai ter que encarar uma outra realidade, tudo isso com muitos questionamentos internos, né? Por que ela foi devolvida, onde que ela se encaixa, quem ela é. E então a gente vai acompanhar essa micro jornada com ela. É um livro curto, a gente tem abordagem de alguns outros personagens, principalmente de um dos irmãos dela. A gente tem a história um pouquinho mais desenvolvida, mas no geral é um livro bem focado nela, no que ela sente, no que ela pensa. E aí a gente tem questões, né, que a gente percebe que são pertinentes à vida de moças italianas que vivem em cidades menores, no interior. Aqui a gente tem novamente uma questão que a gente vê muito na Ferrante, que é essa treta entre falar o dialeto ou falar italiano. A gente tem a questão dos estudos, a protagonista, ela é muito boa na escola, ela se destaca e a professora tem que convencer os seus pais de que ela merece continuar estudando. Para isso ela tem que ir morar na cidade e ali ela, enfim, ela vai viver uma outra etapa da sua vida. Então, por isso que eu falo que tem ecos da Helena Ferrante, porque tem temáticas que convergem muito com as temáticas abordadas pela Helena. A própria questão da maternidade conturbada também não deixa de estar presente aqui através de 2 mães que a protagonista tem ao longo de sua vida. E, enfim, como eu falei, é um livro curto, ele não evolui muito, mas ele é interessante e ele é muito provocativo. Falo mais sobre isso quando sair a resenha. Depois que eu terminei A Retornada, eu peguei um livro que eu já queria ler há bastante tempo e acabava nunca pegando, que é O Pomar das Almas Perdidas, da autora somali-britânica Nadifa Mohamed. Eu ouvi falar desse livro através da Camila Navarro, do blog Viajando, que é uma pessoa que o gosto literário eu admiro muitíssimo, e sempre que ela indica um livro eu anoto no meu radar de preciso ler algum dia, e não decepcionou, assim. O livro, na verdade, ele é um pouco difícil de você engatar nele, porque ele não é nem um pouco mastigado e você se sente meio perdido quando começa, mas é uma história contada de uma maneira muito interessante. A Nadifa propõe aqui contar uma história que se passa na ditadura somali, e a gente vai entendendo o contexto através de 3 personagens, que são 3 pessoas diferentes, de idades diferentes, que vivem em contextos diferentes, mas cuja história vai se cruzar. E o livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte a gente tem trechinhos, assim, poucas páginas de cada uma dessas personagens. Então a gente sabe um pouco da Deco, a gente sabe um pouco da Filsan, a gente sabe um pouco da Kausar. Na segunda parte a gente tem uma longa história sobre a Kausar, uma longa história sobre a Deco, uma longa história sobre a Filsan, fazendo com que a gente entenda um pouco mais de cada uma delas em específico, as suas histórias, as suas bagagens, as suas jornadas, pra na terceira parte elas acabarem se juntando de novo e a gente volta a ter um trecho de cada uma. Eu achei muito interessante essa maneira que ela escolheu, nada óbvia de contar uma história. Eu consegui acreditar nas personagens, são personagens que vivem o regime de maneira diferente, mas que são todas mulheres e que por isso são todas inferiorizadas e que por isso têm dores que são muito mais parecidas do que elas pensam. E com certeza já é um livro que eu recomendo e do qual eu tenho certeza que dá pra tirar muita coisa. É o tipo de livro que você termina tendo certeza absoluta de que uma leitura não foi o suficiente. Não sei se eu vou reler um dia porque eu não sou
tanto releitora assim, mas com certeza é um livro que você precisa de mais, você precisa espremer mais ele pra tirar mais coisa. De qualquer forma, é um livro bem impactante e eu vou falar sobre ele melhor pra vocês quando sair a resenha. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Me contem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês ficaram com vontade de ler, pra gente poder bater esse papo. Um beijo e até a próxima. Tchau!